Opa! Mais um corte do Recovery Resenha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante pra gente. E a pergunta polêmica sobre doping. Algumas pessoas perguntaram. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre isso, que viralizou um podcast falando sobre o uso de anabolizantes, sobre o uso de esteroides. O que tá acontecendo que tá todo mundo usando? O que tá rolando? Cara, o que tá acontecendo, né? Bem isso. Em algumas sessões a gente já falou disso também, né? Que no último ano eu tenho percebido, assim, em corredores, né? Claro que sempre teve, mas assim, eu chego no Ibirapuera de manhã, eu vejo corpos que eu falo, cara, não é normal, sabe? E é triste ver isso acontecendo. E acho que o que mais me entristece, na verdade, né? Claro que todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Quem usa, na verdade, é o principal responsável por essa decisão. Mas acho que o que mais me entristece é ver que os médicos estão, alguns, né? Claro, não são todos, mas alguns estão normalizando isso. E por que eu acho isso tão triste? Porque a gente, como médico, deveria ser a pessoa a buscar saúde para aquele paciente, né? Então, para mim, é algo extremamente grave que uma pessoa que deveria estar preconizando saúde, né, esteja incentivando pacientes a buscarem artifícios que não são, né, éticos e que ainda podem fazer muito mais malefícios do que benefícios, né, em busca de coisas temporárias, causarem um dano que muitas vezes é permanente, sabe? É o que eu acho mais triste. E quais que são esses danos, principalmente para quem não sabe o que causa o uso de anabolizante no corpo, né, fisiologicamente falando? Diversas coisas, né, podem causar dose dependente, e isso também é algo que, né, muitas vezes a pessoa também começa usando achando que vai usar um tempinho ali, e tem um vício que não é um vício físico, mas é um vício psicológico, de que a pessoa não consegue mais se ver sem aquele corpo, né? Sim. Sem aquele corpo que ela desejou e teve com aquele... Então, vai se prolongando esse uso, vai se aumentando doses, né? E com esse uso por anos, com doses que vão cada vez se aumentando mais, a gente pode ter repercussões cardiovasculares, a gente pode ter aumento de chance de câncer, doenças da saúde mental, morte súbita, um risco aumentado de ter também, né? Então, muitas vezes, claro que não é sempre, mas alguma dessas coisas que a gente tá vendo também aí aparecendo sempre, né, de morte súbita, pode estar relacionada a isso também, sabe? Então, tem muitas coisas aí que podem acontecer e que geralmente não é falado pelo médico, né? Ele é quase que uma venda, que também não deveria acontecer na medicina, né? É como um vendedor que chega e só fala os benefícios. Você vai ficar com o corpo bonito, com a pele boa, com o bumbum lá em cima. Performance vai melhorar, mas cadê falar o que vai acontecer com você por anos usando isso, né? Quais são muitas vezes nem é investigado, né? Porque também esses riscos vão aumentando conforme você já tem alguns antecedentes familiares, né? De algumas doenças. Muitas vezes isso nem é questionado, sabe? Eu já vi... Numa consulta, Sim, vamos dizer assim? Exato. Eu já vi colega, né, que não usa, me falar que foi oferecido por um médico, né, de se colocar em um implante que teria hormônios, e assim, não tinha chegado a perguntar, né? Você tem histórico, você tem interesse? Tipo assim, foi praticamente essa aqui vai melhorar tudo na sua vida, é interessante, vamos colocar. E que bom que essa pessoa, assim, tem uma consciência boa ali de entender também, né? Já sabia quais eram os malefícios, falar, não, obrigada, não quero, saiu do consultório, foi embora, não voltou mais. Caramba. Mas você imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento, porque muitas vezes não tem, né? Sim. E aí quem deveria ajudar a pessoa a adquirir esse conhecimento, na verdade, faz totalmente o contrário, Exato. Né? Que loucura. Teve uma paciente recentemente, acho que semana passada, que falou exatamente isso. Ela falou que quando ela era mais nova, ela deve ter o quê? Seus 30 anos hoje. Ela falou que quando ela era mais nova, ela foi no médico, acho que no endócrino,
E ele falou, a médica virou e falou, não, acho que você pode fazer uma reposição de testosterona, que não sei o que vai ser super bom e tal. Aí ela ficou meio assim e falou com a gineco dela, falou, pelo amor de Deus, não faz isso. É um risco muito grande para sua saúde. Então aí você vê, tipo, duas pessoas na mesma profissão, uma indo por um caminho, outra exercendo a profissão da maneira correta, né? E não só no mundo profissional, né? Tipo, a gente vê hoje, você mesmo falou, no parque a gente vê pessoas com corpos, você fala, meu Deus, como que a pessoa chegou num corpo desse? Que antigamente ficava, nossa, escândalo de doping no ciclismo, escândalo de doping não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Atletas profissionais sendo suspensos por anos por causa do uso de doping. E essa popularização é muito complicada, né? Exato. Então a gente vê esse risco cada vez mais próximo da gente. E então, o que você deixaria de mensagem para as pessoas que querem melhorar a performance, que desejam isso, mas de forma limpa, vamos dizer assim? Lembrar, né, sempre de que tudo que a gente quer ali de conseguir, né, de bom, não vem fácil, né? A gente precisa de trabalho. As coisas que são melhores na vida geralmente dão trabalho, né? Então, é a mesma coisa com a estética, com o corpo, que às vezes a gente deseja ter, não vai ser fácil. E o pior de tudo, né? Tem corpo aí que a gente vê por aí que a gente não é nem atingível de forma... Você pode de forma natural. Muito, se alimentar muito bem, que tem coisa que a gente tá vendo que não tem jeito, né? Mas sempre que, né, vier aí um demoninho querer colocar na sua cabeça de que, não, isso aqui não faz mal não, uma dosinha baixa, isso aqui, ó, não é nada. Lembre que tudo que vem fácil, né, não vai trazer coisa boa, né? A gente precisa, né, para conseguir essas coisas, ter uma alimentação muito boa, fazer direitinho, né, ali atividade física. E dessa forma a gente não vai correr risco, né? Agora, não vale a pena a gente ter um corpo lindo, uma pele bonita, tá ali, né, bem disposta, tudo, mas daqui uns anos eu vou ter alguma consequência em relação a isso. E aí a pessoa vai se arrepender, mas não vai ter mais jeito. Então, vamos seguir no trabalho duro.